Terezinha de Alencar Selle, sou titular da cadeira número 15 da AFAMES, com muito prazer e muita alegria. Sou filha de Basílio Pimentel de Alencar, um piauense, já falecido, e Maria Tênice Gonçalves de Alencar. Minha mãe tem 101 anos, filha de uma argentina e de um gaúcho. Eu nasci em Aquidauana, uma cidade próxima daqui. Com 2 anos, meus pais foram para Maracaju. E de lá, aos 5 anos, nós nos mudamos aqui para Campo Grande. Ficamos inicialmente no hotel dos meus avós maternos, né? Bem situado ali na 14, entre Antônio Maria Coelho e Maracaju. Campo Grande era um circuito bem fechado, com poucas ruas transversais, pegando da Afonso Pena, Mato Grosso praticamente, enfim, e era bem central a localização da nossa moradia. Sou de uma família grande, nós somos 7 irmãos, graças a Deus todos vivos, né? Todos trabalhando, enfim, lutando pela vida. E eu fui uma garota, filha mais velha dessa família grande, né? Desde muito cedo eu fui identificando a necessidade de ser parceira da minha mãe, e na medida que eu fui crescendo, da adolescência para frente, eu fui assumindo com ela muitas responsabilidades, focada muito nesse sentido familiar. E a gente até precisava de poucas pessoas em volta, porque a família já era barulhenta e grande o suficiente, né? Então eu não tive grandes amigas na infância, não fui uma adolescente que curtiu a adolescência em folguedos, amigos, passeios. Foi muito concentrado em casa. Era de uma família bastante rígida, mas estabelecia alguns limites fortes. Como eu não tinha primas, eu não tinha com quem partilhar essa fase da minha vida, meus amigos também eram raras, eu não tive uma adolescência como a grande maioria dos adolescentes fazem, né? Minha vida foi bastante restrita dentro de casa e dentro do colégio, né? Eu comecei a estudar com 6 anos no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora e só saí de lá aos 18 anos, formada no magistério. Passei minha vida entre os salesianos. Eu até digo que eu sou bastante salesiana porque eu passei essa minha fase de desenvolvimento fundamental da criança para a adolescência, até a juventude, em companhia das irmãs salesianas italianas, né, que a congregação é italiana. E depois eu trabalhei com os salesianos no Colégio Dom Bosco e depois a universidade, na faculdade, que também salesianos, da mesma congregação. Ali fiquei por 28 anos. Então eu sou muito salesiana. E o salesiano significa os princípios de Dom Bosco, é uma filosofia que eu adotei na criação dos meus filhos, é uma filosofia que eu acredito, uma metodologia educacional que eu acho muito interessante, que é você previne para que não tenha que fazer correções. É o sistema preventivo de Dom Bosco. Você já protege antes que as coisas aconteçam. A criança vai bater a cabeça, antes que ela bata, você protege, né? Você orienta para que as coisas não aconteçam. Então eu acho que é um sistema bastante rico do ponto de vista pedagógico. E no meu trabalho, na medida em que foi possível, eu fiz a transferência dessas ideias para os meus alunos e acho que foi muito bom. Eu não tenho nenhum senão a respeito disso. Então, voltando à minha fase de crescimento, nós, passado com 15 anos, nós passamos para a nossa casa própria, embora já não mais no setor hoteleiro, que meu pai era mais de fazenda, ele adorava o Pantanal, então ele não se ajustava muito naquele sistema que era dos meus avós. Então ele buscou a maneira dele trabalhar, do jeito que ele quis, do jeito que ele gostou. E a mamãe era educadora e ele era o provedor. Bem no estilo daquelas famílias já pré-formatadas dessa maneira, né? Ele sempre foi um excelente
provedor, nunca estimulou os filhos que fossem trabalhar para pagar qualquer despesa em casa. Ele foi o provedor. Estudem. Papai era uma pessoa que incentivava: estudem, 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 estudem. E os filhos que não se formaram, poucos, foi porque não quiseram, porque ele deu toda a estimulação para que se fizesse isso. E eu já de início, eu era tinha muita vontade de fazer uma faculdade. Campo Grande não tinha, não havia. Terminava o ensino médio. A escola normal na época, ela era tida como escola espera marido, porque a menina com 18 anos já estava casando, com 19, era o tempo do namorado voltar, se tivesse fazer um curso fora, ou enfim, estabilizar um pouco a vida, e já era para casar. A mulher era para casar, ter filhos, enfim, era esse o esquema social daquela época, né? E eu quis fugir disso. Não que eu não acreditasse no casamento, não que eu não quisesse filhos, não é isso. Mas é que eu tinha outros desejos. Eu queria muito conhecer o mundo. Eu tinha desejo, eu dizia assim, talvez por influência das irmãs salesianas, que moraram na Itália, vieram da Itália e comentavam sempre a respeito, eu queria demais atravessar o oceano. Eu diria, eu não morro sem atravessar o oceano. E graças a Deus já atravessei diversas vezes. Então, eu queria estudar, eu queria viajar, eu não fui namoradeira, eu não tinha aquelas coisa de, não tive essa influência de buscar namorado, não. A gente não podia, lá em casa a gente não tinha baile, não tinha essas coisas, não tinha domingueira, não tinha, né? E eu digo assim, o peixe no aquário fica feliz do jeito que está, né? A gente não reclamava de nada não, estava tudo bem, uma família bem organizada, a gente se dava muito bem, muitas brincadeiras em casa, enfim, muito bem. Terminei o magistério, ainda uma garota naquela época de 17 anos e meio, que foi a minha idade de término. Eu tinha estabelecido meu futuro, tinha pensado nisso. Só que no último dia da minha aula, a minha professora de didática, de metodologia, veio com um envelope, dizendo assim, tá aqui, você leva essa cartinha na escola X, que eu informei e indiquei você para ser professora lá. Falei, eu? Sim, você vai lá, me indicou, me deu o endereço e eu fui. Muito bem, foi ali que eu comecei meu trabalho profissional, né? No início do ano seguinte, eu comecei a dar aula no Externato São José, era uma escola particular, 15 quadras longe da minha casa, que a gente fazia a pé, naquela época não tinha carro, táxi não existia, e até tem uma particularidade de Campo Grande que talvez as pessoas não saibam, tinha a charrete, né? A charrete, só que a charrete, a família não andava, era só para mulheres mais livres que andavam de charrete. Essa é uma particularidade interessante da história do nosso jeitinho de ser da época, né? Então, realmente, era muitas vezes sacrificado, 15 quadras para ir, 15 quadras para voltar, com chuva, com barro, não tinha asfalto. Campo Grande era destituída ainda dessas melhorias, né? Há que se lembrar que vira lá o tempo, né? Olha quanto tempo faz. Então, realmente, eu trabalhei este ano e meu pai, um dia voltando de fazenda, ele foi comigo até a escola e ele falou, nossa, minha filha, mas que longe, né? Você vem todo dia, com sol e tal. Eu falei, pai, normal. Aí ele me perguntou, quanto você está ganhando? Quando ele soube, eu falei, poxa, minha filha, que isso? Eu tenho uma peão analfabeto que ganha mais do que você? Não, você vai fazer o seguinte, junta a criançada da vizinhança, que eu vou te pagar um salário digno, mas você não vai continuar, ano que vem você não volta. Desse jeito não, é muito sacrificado, para que você vai fazer isso? Não precisa. Aí eu fiquei meio emburradinho uns dias, né, porque eu não queria aquilo. Aí ele me falou, falei, pai, eu não quero assim. Ele falou, tá bom, se você conseguir uma vaga no Dom Bosco, que era pertinho de casa, 6 quadras apenas, se você conseguir no Dom Bosco, você pode ir. E eu fui. Eu não tinha nenhum conhecido que eu pudesse pedir uma ajuda, fui sozinha. Cheguei, procurei saber quem era o diretor, era um padre que celebrava a missa que eu assistia, então eu fui lá conversar com ele, ele mesmo não me conhecia, mas eu sabia quem ele era.
Aí eu cheguei lá e falei, olha, eu preciso trabalhar aqui. E antes disso eu rezei tanto para minha Nossa Senhora Auxiliadora, para me dar forças e não me dizer não, porque ou era isso ou eu ia ter que dar aula no quintal da minha casa, que eu não queria. Aí eu sei que ele me disse, não tem nenhuma vaga. Eu falei, não é possível, essa escola é tão grande, qualquer coisa que o senhor me mandar fazer aqui eu faço, mas eu preciso trabalhar aqui. Aí ele vai, eu estava saindo, eu não sei com que cara de choro eu devia estar saindo, né? Ele falou que não tinha, aí ele me chamou de volta. Falou, olha, para não dizer para você que não tem vaga, tem uma vaga, mas você não vai dar conta. É preparo dos alunos para a admissão ao ginásio. Eles são maiores que você, porque naquela época a criança não precisava estudar regularmente na escola formal. Começava o sistema de ensino a partir do ginásio. O exame de admissão ao ginásio era o vestibular para ingresso nesta outra fase da escolaridade, que era a parte legal. E para esse vestibular, vinham os técnicos de fora, vinham do Rio, lá era o centro, né? A capital do Brasil ainda era o Rio de Janeiro. E de lá vinha a equipe do MEC para fazer essa avaliação, e o professor não tinha direito a entrar na sala, ele não sabia que tipo de avaliação estava sendo feita. Só que nessa avaliação estava sendo avaliado o aluno e o professor. Então o padre achou que era muito para mim, eu era muito nova, e que eu teria alunos mais velhos do que eu, e que eu não daria conta. Aí eu olhei para ele e falei, escuta, padre, vamos fazer uma coisa? O senhor me permita trabalhar e manda me vigiar. Se eu não der conta, o senhor me manda embora. Eu não vou ficar ofendida nem chateada, eu simplesmente estamos aqui. Aí ele falou, tá bom. Ele aceitou, mandou me vigiar mesmo, né? 24 anos depois eu encontrei em Corumbá, né? E fui à missa e lá estava o padre João Pancó, aquele padre que me contratou, né? Aí eu cheguei lá, foi aquele abraço gostoso, falei, olha, padre João, você acredita, você já saiu e eu estou lá. Então eu fiquei 28 anos na instituição, né? Por aquele sim que ele me deu, que foi muito abençoado. Muito bem, eu trabalhei 6 anos com criança, tive experiências magníficas com criança, gostei muito, eu adorava trabalhar com crianças. E só que eu queria muito estudar. Nesse meio tempo, enquanto eu era professora no Colégio Dom Bosco com crianças, de repente eu fui informada de que estava abrindo uma faculdade em Campo Grande. Eu corri e me inscrevi. Eu quero que curso vai ter? Letras e Pedagogia. Eu preferi letras e Pedagogia. Eu queria ser professora, sempre quis. A minha avó dizia que eu era, desde criança, eu já era professora. As minhas brincadeiras eram sempre assim. Então, eu me inscrevi de imediato, avisei a família, falei, olha gente, eu me inscrevi para fazer pedagogia. Ah, é assim, tal, todo mundo, ninguém na minha família sabia que estava abrindo aquele curso, né, porque foi eu mesma tive a informação muito inicial, né. E assim foi, comecei com a FADAF. Eu até vou explicar um pouquinho, porque também não deixa de ser uma história de Campo Grande e muita gente não saberia, daqui mais um tempo, contá-la. Eu entrei para fazer pedagogia na FADAF, Faculdade Dom Aquino de Filosofia, Ciências e Letras, e depois gerou a PUC-MAT e hoje é o CDB, que é uma imensa universidade, cresceu fantasticamente, é maravilhosa. Eles nunca perderam a base estrutural de Dom Bosco, embora tenha muitos professores leigos. Muito bem, fiz minha faculdade de pedagogia. Nós tínhamos professores fantásticos, né? Naquela época, Padre Ângelo, Padre Pérez Abataro, foram mestres, Padre Agreiter, foi meu mestre na filosofia, fantásticos, eram pessoas muito bem preparadas, pessoas com nível de cultura de alto grau, e eram também visionários, eles queriam a transformação da juventude através da educação. Então foi um momento de muito entusiasmo, de muita alegria, porque a gente começou a ter uma nova concepção de cidade, né? E também eu tive nesta faculdade 2 referências femininas que foram marcantes, não só para mim, mas para uma infinidade de jovens durante toda a história da nossa cidade. A professora Carolina Leite de Barros, ela era
nordestina, estudou no Rio, casou-se com um fazendeiro aqui, o professor Abílio Leite de Barros, que era um advogado, fazendeiro forte aqui em Corumbá, nessa região. E Maria da Glória Sarrosa, que é um nome reconhecido não só aqui no estado, mas fora dele, como uma grande mestra, né? Ela na literatura, ela na parte de artes, do teatro, e a Carolina na parte pedagógica. Eu fiz pedagogia e tive a influência mais forte da Carolina, embora tenha sido aluna da Glorinha também. E na minha caminhada, eu fiz um curso em 4 anos, esses 4 anos foram de muita dedicação. Eu dava aula à tarde para as crianças, fazia faculdade de manhã e fazia meus trabalhos acadêmicos de tarde, de noite, à noite, normalmente, que era o tempo que me sobrava. Não havia luz elétrica, quando era lá por meia-noite, que as pessoas desligavam as luzes para dormir, 10h30, por aí, né? Já começava a melhorar um pouquinho. Do contrário, era lampião e vela, né? A gente não tinha o recurso da iluminação. Então, eu ia madrugada dentro, aprendi a dormir pouco, porque eu tinha que dar conta das minhas coisas no tempo que me restava. Então, eu fui uma estudante e profissional durante esses 4 anos de uma maneira intensiva. Não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha. Eu não me dava esse direito, porque eu tinha que ter as minhas coisas muito bem feitas. Eu sempre fui muito exigente comigo e eu queria muito fazer o que eu fiz. E foi muito bom, não tenho nada a reclamar. Tive excelentes professores, tive momentos de muita gratificação do ponto de vista intelectual, do ponto de vista pedagógico, aprendi muito. E eu já tinha aprendido a disciplina de Dom Bosco, no sentido de quando você está fazendo uma determinada ação, é para fazer. Se você vai estudar, estude. Se você vai rezar, reze. Se você vai passear, passeie. Para que as coisas sejam disciplinadas. Então, eu fui muito disciplinada, né? E assim eu levei minha fase acadêmica, centradíssima no estudo, no trabalho que eu já exercia. E passaram-se os 4 anos, fizemos a nossa colação de grau, foi a primeira no estado, a maioria das pessoas não sabiam como era, nem eu. Nós fomos buscar como é que era uma colação de grau, eu era a líder de turma, né? Fui a responsável pela organização da equipe, fizemos uma colação de grau bastante bonita, quase um ano depois, porque nosso curso foi registrado antes, a nossa colação de grau foi feita depois do registro do curso. Os diretores da época fizeram questão de que se passasse dessa forma para não ter dúvidas quanto à veracidade, à legalidade do curso, né? Então nós fizemos o baile de formatura, poucos dançaram, mas eu dancei. Dancei de alegria porque estava fechando um ciclo muito importante na minha vida. Muito bem, terminei o curso e comecei a dar aula de Sociologia no Colégio Batista, que é um colégio que não existe mais aqui, e que eles faziam, eu pegava o ginásio e o ensino médio, né? Que assim que era o nome da nomenclatura da escolaridade, primário, ginásio e colegial. E cabia, num determinado curso, Sociologia. E eu comecei a dar aula de Sociologia, já formada, nesta escola. Nesse meio tempo, abriu a faculdade, o nome, a nomenclatura da nossa faculdade já passou para PUC-MAT, porque abriu o curso de Direito em Campo Grande. Sabe aquele contingente represado, querendo fazer um curso de advocacia? Então havia muita gente interessada nisso. E foi muito bem sucedido esse curso, né? Como eu dava aula de Sociologia para esse ensino de 2º grau, certamente alguém comentou, e eu sei que eu fui convidada para dar Sociologia no curso preparatório para o vestibular de Direito. Então, durante 2 anos, eu fui professora, na época de férias, no cursinho para Direito, a disciplina de Sociologia.
Era assim, quantidades, olha, 120 alunos, era aquela quantidade enorme, 80, 100, era muita gente, né? E todas as pessoas já adultas, eram pessoas que estavam nas empresas, pessoas que estavam no comércio, pessoas que estavam já na vida de trabalho, que buscaram este curso, né? E foi uma experiência extremamente rica para mim, né? Foi um novo conhecimento, um novo contato com outros tipos de pessoas. E eu era responsável, inclusive, pela avaliação. O professor de cursinho era o responsável pela avaliação daquela sua disciplina no vestibular. Então, o aluno fazia a prova aqui e era avaliado aqui. Muito bem, nesse meio tempo eu já tinha me casado, né? Já estava com a minha primeira filha, me casei com Jorge Celi, meu marido, meu parceiro, companheiro de sempre, meu apoio. E eu podia, inclusive, eu tive que fazer umas brincadeiras, não era brincadeira, era coisa séria. Começavam a haver aquelas pessoas que vinham pedir, olha, não deixe meu filho ser reprovado, olha, será que... Então, para eu fugi daquela situação que todo mundo conhecia todo mundo, eu me escondia na casa da minha mãe para corrigir as provas. Para não ter que dizer, olha, não me peça porque eu não vou fazer, ou enfim, para não criar nenhum tipo de animosidade. Eu simplesmente não estava em casa, não estava, ninguém achava, e eu conseguia fazer as minhas avaliações criteriosamente, sem vantagem nem desvantagem para ninguém, né? Muito bem, assim foi. De repente, nós tivemos a interferência da política, porque nós estávamos vivendo aquela época, já a Revolução de 64, né? Eu me formei exatamente naquele período, então estavam dentro do processo político, né? E a matéria Sociologia foi suspensa do vestibular, né? Foi um critério da época. E eu fiquei sem meu trabalho da época de férias e experiência com esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de trabalho mesmo naquele momento. Muito bem. 2 anos depois de formada, eu tive a surpresa de ser convidada para ser professora na minha faculdade. Inicialmente eu até me assustei, mas eu não digo não aos meus desafios. Eu tenho um histórico de não dizer não aos meus desafios, né? E aquele foi um desafio grande. Como Campo Grande era uma cidade pequena e os alunos que faziam os cursos de letras e pedagogia eram principalmente mulheres, né? E eram todas conhecidas, eu tive que fazer um esforço homérico para mostrar para elas que eu era competente, que eu não estava ali de brincadeira, que eu não estava fazendo um trabalho de amiguinha. Eu era amiga fora, mas dentro eu era professora e eu tinha que me posicionar como profissional. E dessa forma, eu aprendi muito a trabalhar no turno da noite. Eu preparava minhas aulas à noite e eu durmo um pouco tempo, com 5, 6 horas, eu sou satisfeito até hoje, porque eu aprendi dessa forma, meu organismo se adaptou a isso, né? E dentro desse trabalho, eu fiquei na TADAP, que depois passou a FUCMAT, então a nomenclatura foi assimilando os cursos que nasceram depois, né? Dentro desse contexto, até passar a ser uma universidade católica, eu tive muitas experiências incrivelmente importantes. Eu tive a possibilidade de implantar o estágio supervisionado no Estado, porque em 71 houve uma reforma de ensino que atingiu o curso de pedagogia na sua essência. Antes era bacharelato e passou a ser um curso de habilitação profissional, porque até então o curso de pedagogia não tinha assim, uma caracterização muito clara para todo mundo, né? Ensinava, tinha as disciplinas básicas, filosofia, psicologia, sociologia, etc., mas as pessoas não sentiam qual era a utilidade daquilo, né? A não ser quem desse aula a partir do 2º grau. Aí, eu tive a oportunidade, a partir dessa legislação, de formar diretores, supervisores, orientadores de escola, né? Era o diretor escolar, enfim. Foi uma experiência muito rica. E
Quando o diretor me chamou e disse, professora, essa matéria é sua, porque eu dava teoria já no curso regular de pedagogia, e ela passou a exigir também o estágio supervisionado, que ninguém sabia dizer como é que era para ser feito, saiu apenas um decreto, eu tive o decreto na minha mão, mas não dizia como era para fazer. Eu não sabia como fazer. Aí, pela intuição, falei, o que é? É uma prática. Prática do quê? De administração escolar, de direção, de diretoria de escola. O que faz um diretor? Naquela época, o secretário de educação era um dentista. Os diretores das escolas, que não eram muitas, estavam nas mãos de dentistas. E eu estava trabalhando com a pedagogia, formando diretores para essas escolas. Aí eu fui até a diretoria do Colégio Dom Bosco, que era extremamente organizada. Falei com o mestre Stanislau Panatier, que era um suíço responsável por essa área. Falei, o senhor me permite trazer meus alunos para fazer uma experiência aqui na sua secretaria, para aprender como é que organiza a papelada, o que é exigido, o que não é? Como não, professor? Então, os meus alunos iniciais da primeira turma fizeram isto. E nesse meio tempo, eu fiquei atrás. Como é que a gente vai fazer? Tem que ter alguma norma para isso. Aí eu entrei em contato, naquela época não tinha telefone celular, não tinha computador, não tinha nada disso. Né? Nós éramos isoladíssimos do mundo. Né? Mato Grosso do Sul era um estado desconhecido no resto do mapa. Né? Em Campo Grande achavam que nós estávamos imersos dentro do Pantanal, que aqui a gente convivia com jacaré, com cobra, etc. Né? Muito bem, esse era o conceito do resto do país. E quebrar essas coisas dá um tanto de trabalho. Aí eu entrei em contato com uma amiga minha, que trabalhava na Universidade Federal, era estadual ainda, que hoje é federal, a universidade, e pedi a ela os contatos que ela tinha com as outras universidades do Brasil, os endereços que ela tivesse. Ela me deu uma lista e eu escrevi. Eu não digitava, não tinha computador, não sabia escrever a máquina. Manualmente, eu fiz carta para todos aqueles endereços que ela me deu, pedindo orientação. Como é que vocês fazem aí? Vocês têm curso de pedagogia? Como é que é feito o estágio supervisionado de administração escolar e de supervisão escolar? Que para mim e para uma colega que estava trabalhando com a supervisão. Nenhuma resposta. Aí veio de Belo Horizonte, veio uma resposta muito curta, dizendo assim, olha, a gente faz assim, tal, deu umas pistas. Tá bom, nós vamos achar um jeito, né? Aí, a segunda turma também estava sem mercado. Eu fui a Cuiabá, que era a capital do estado, juntei uma turma de alunas e nós fomos a Cuiabá pedir orientação e abrir mercado para esses alunos. E de lá nós viemos com a resposta positiva do secretário e começaram as mudanças nesta área de gestão das escolas públicas aqui em Campo Grande, a partir daquela nossa ida a Cuiabá. E começamos dessa forma, abriu-se o mercado. E eu já fui aprendendo até com os alunos, eu fui aprendendo, eu ia atrás, não importa se era aluno, se era mestre, quem era, quem soubesse me ensinava, eu trocava, eu sempre fui muito flexível nesse sentido. Eu acho que o conhecimento tem que ser multiplicado, repartido, compartilhado, não há que ser estabelecido com alguém que está ali fechado, não, a coisa tem que circular. E a gente foi inventando muita coisa, criando determinadas coisas, né? Em cima daquela realidade que não existia, nós estávamos inventando. Quando você não tem, você inventa, você cria, você faz. E aprendendo com algumas professoras mais antigas, dando sugestões daqui e dali, a gente foi construindo um processo. E nesse meio tempo também o sistema, o Ministério da Educação, se organizou melhor. E a gente foi recebendo também algumas instruções. Então as coisas foram se movimentando e a gente foi se estabelecendo de uma maneira mais firme e forte. E eu comecei desde o primeiro ano, passa um relatório do que vocês fizeram, enfim. Mas eu comecei a sistematizar melhor o que eu queria no relatório e os alunos começaram a fazer um trabalho
mais consistente. Inicialmente eles põem muita florzinha, muito enfeitinho, coisas de mulher, essas coisas. Aí nós fomos organizando melhor o sistema, até por essa influência do Ministério de Educação, que passou a nos informar melhor aquilo que deveria ser feito, né? E o tempo foi passando, e as turmas se formando, e os meus ex-alunos, sendo diretores de escola, também me passavam as informações. O secretário de Educação passou a ser da área da educação, as coisas foram se organizando. Com o passar do tempo e com a influência da própria faculdade, naquela época não era universidade ainda, o próprio sistema de ensino foi passando por mutações, né? Natural. E os meus ex-alunos, então diretores de escola, eram os meus veículos de informação daquilo que a Secretaria de Ensino exigia, o que é que estava sendo cobrado do diretor escolar. Eu já passava para o estágio dos meus alunos acadêmicos aquilo que o sistema estava desenvolvendo. Então foi feita uma simbiose entre o que eles estavam estudando e aquilo que eles precisariam fazer depois de formados. Muito bem, assim fomos, até que em um determinado momento, uma aluna minha do curso de pedagogia falou: poxa, professora, eu que fiz meu trabalho, tirei 6, e quem está mandando fazer tirou 10. Nossa, aquilo para mim foi eu levei um tombo, né? Falei, como assim? Eu corri atrás dela, falei, bom, já passei mesmo, vou te contar. É que estava o curso de Direito, com a abertura do curso de Direito, abriu uma empresa em frente à PUC-MAT para fazer os trabalhos de alunos, mas digitando em máquina elétrica, porque não havia, estava começando, e essa empresa tinha máquina elétrica para fazer os trabalhos mais bonitos. E os meus alunos começaram a fazer o trabalho lá também. E eu achava que apenas era o trabalho que ele passava para aquelas criaturas digitarem, né? Enfim, era essa a perspectiva que eu tinha. Quando essa menina me disse que também havia uma cola, né? Que estavam copiando os trabalhos de outras pessoas e pondo o nome e tal, eu me desesperei. Falei, se eu não tenho competência para um pessoal da educação entender que o diretor, o professor precisam ser pessoas corretas, porque eles estão trabalhando com a formação de outras pessoas, eu não estou fazendo nada aqui. Então eu fiquei muito revoltada comigo. Passei um Natal péssimo, Ano Novo péssimo. Eu não vou continuar. Não vou continuar. Se tiver um aluno fazendo uma coisa dessa, não vale a pena eu continuar. Eu fiquei foi um momento de grande desilusão para mim, né? Mas desilusão daí passa. E eu descobri que em Goiás tinha um grupo de professores da escola, da Universidade Estadual de lá, trabalhando num tal de estágio de projetos. Naquela época, projeto, a palavra projeto, era vinculada à engenharia, à arquitetura. Não se falava em projeto na área social, na área da educação, não existia isso, né? Aí eu fui lá em Goiás. Peguei um ônibus, fui com uma amiga e fui saber como é que era. Eles também estavam começando. Então eles deram aquelas pistas básicas, de hoje todo mundo sabe que é um projeto, objetivo, etc, etc, etc. E deu aquele esquemazinho, né? Em cima daquilo eu trabalhei, criei, inventei e me preparei para a turma seguinte. Aí eu cheguei e falei, escuta aqui, meninada, as coisas mudaram. Eu não falei por quê. Falei, não quero mais trabalho digitado, eu quero manuscrito. Nem datilografado eu quero manuscrito. Letra boa, letra de professor, bem feito, limpinho, organizado, bonito, mas eu não quero mais digitado. E nós vamos trabalhar através de projetos. Então vamos fazer assim, 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 assado. Eu dei todas as orientações pertinentes àquela questão. E eles fizeram projetos. Fizeram projetos muito interessantes. Naquela época, estava havendo, pela reforma de ensino de 71, as escolas passaram a fazer também atividades profissionais nas escolas regulares, né? O ensino fundamental, desde o ensino fundamental, as escolas tinham que ter uma horta, tinha que ter algum tipo de tecnologia, alguma oficina, enfim, era essa a proposta daquela reforma de ensino.
Os meus alunos começaram a fazer e fizeram coisas muito interessantes. E eu descobri que quando você dá liberdade de criação ao jovem, eles fazem coisas além do que você pede, uma coisa estimulantíssima para mim, né? Então eles instalaram parques infantis em escolas, eles descobriram que havia um depósito na Avenida Zarã, cheio de balanços, gira-gira, móveis para pátio escolar de criança, que estavam lá abandonados, os diretores não faziam uso. Então, eles começaram a pôr parques nas escolas e eu estabeleci algumas regras básicas. Além do trabalho, do conteúdo que eles tinham que dar conta, eles tinham que me entregar o projeto através de um evento feito na escola, organizado por eles, em que houvesse a participação dos professores, da direção da escola e dos alunos. Eu não aceitava de outra forma. E tinha que convidar uma autoridade da educação para estar presente lá também. Alguém vinculado à educação, que fosse da secretaria ou da prefeitura, enfim, o que fosse, mas tinha que ter também alguém representando o Estado. E foram feitas coisas incríveis. Aí eles progrediram mais um pouco e começaram a gravar esses momentos de estágio supervisionado, né? Foi um trabalho rico, maravilhoso, deu uma gratificação enorme para mim e para eles, né? E eles diziam assim que eu tinha, depois de já como profissionais, né, que eu fazia visita nas escolas, aí já para levar outros alunos na escola que já era dirigida pelos meus ex-alunos, né? Era muito interessante esses encontros. Eles diziam, toque com a Bíblia aqui, ó, a tua Bíblia aqui, que era o relatório, né? Então se baseavam naquilo para fazer o trabalho. Então foi muito gratificante. E assim fomos dentro da universidade, foi isso que eu fiz de mais interessante, até que um dia chega uma pessoa representando o reitor da Universidade Federal, me pedindo para dar aula em Aquidauana. E eu com criança pequena, minha filha com 5 e com 7 anos, eu falei, gente, não tenho condição, não dá. Criança vai para a escola de manhã, eu dou aula de manhã e dou aula à noite, eu não tenho condição. Um determinado dia, eu estava dando aula à noite na FUCMAT quando recebi a visita de uma pessoa, a mando do diretor da universidade, que hoje é federal, ela era estadual ainda, me convocando para dar aula em Aquidauana, que foi aberto um campus lá e que precisava da minha disciplina. E eu me neguei. Falei, não, eu tenho criança pequena, eu não posso, eu tenho aula de manhã aqui, tenho aula à noite, eu já tenho meus compromissos, eu não tenho condição. Aí no dia seguinte volta a mesma pessoa, em nome ainda do diretor da faculdade, ainda não era reitor, ainda não era federal, dizendo que se eu não fosse dar aquelas aulas, essa turma não se formaria. Eu era a única professora aqui que dava aula de estrutura e funcionamento do ensino, que era uma disciplina muito difícil. Eu sabia de cor toda aquela legislação, artigo, parágrafo, etc. Eu sabia tudo daquilo e era bastante reconhecida nesse sentido. E eles precisavam que eu fosse para lá. Quando falou que os alunos seriam prejudicados, eu falei, não, calma. Eu vou dar não, assim não, um semestre só um semestre só um semestre. Eu falei, não, eu vou dar um jeito. Aí cheguei em casa, conversei com meu marido, falei, olha, eu não vou fazer uma coisa dessa, prejudicar algum aluno, não é possível fazer isso. Aí nós administramos nossa organização familiar e eu comecei. Uma semana eu pegava ônibus, ia para lá, a primeira semana eu pernoitei, foi muito ruim. Era um dia na semana só, mas era bastante complicado deixar minhas coisas para trás, assim, né, de repente. Mas eu fui ajustando e, de repente, nós mudamos o sistema. Meu marido fechava o consultório, que ele é dentista, odontólogo. Ele fechava o consultório, arrumava as crianças, punha pijaminha, tinha os colchonetes dentro do carro, as crianças iam com ele para me buscar. Eu batia meu ponto às 10h45 e de lá nós fazíamos a viagem de volta. 10 quando eu digo 22, né? Nós fazíamos a viagem de volta e chegávamos aqui de madrugada. No dia seguinte, 7 horas da manhã, eu já estava indo para a FUCMAT, minhas crianças para a escola, meu marido para o consultório, então era aquele rebuliço familiar, mas a gente deu conta. E de um semestre eu fiquei 7 anos indo e vindo para a Aquidauana. Trabalhei bastante lá, fiz muita coisa diferente. Só que nós começamos a ter medo.
começou a haver um movimento de trânsito mais intenso. Meu marido, depois de um dia inteiro de trabalho, eu também, vinha um cansaço. E a gente começou a se preocupar da possibilidade de um acidente, era um animal que atravessasse o caminho, etc. Aí eu busquei uma amiga que trabalhava na universidade daqui, e falei, me traz para o campus de Campo Grande, se tem um jeito de fazer com que eu venha. E aí casou também, tinha um interesse de trazer um professor de São Paulo, da UANI, então a gente teve uma agilizada e eu vim para o campus de Campo Grande, fiquei na Soma 17 anos na Universidade Federal. Aí já passou a Federal, enfim, eu tive que deixar a PUC-Mate por isso. E houve um momento em que, quando passou para a Federal, os professores tinham que decidir se queriam DE, que é dedicação exclusiva, ou não, né? Quem não quisesse tinha que sair. E eu felizmente optei por ficar na Federal e fiquei esses anos todos lá, fiz muita pesquisa, é muito diferente o sistema. Na PUC-Mate eu era horista, né? Todo o trabalho extra eu fazia fora de casa, nas madrugadas, etc. Tinha muitos alunos. Na Federal eu tinha um número menor de alunos, tinha horário para meu trabalho de pesquisa, de produção, enfim, a correção de trabalho de alunos, eu fazia dentro da própria universidade, que me poupava um tempo de casa, né? Foi muito positivo e eu consegui fazer umas pesquisas interessantes a respeito, inclusive tem uma pesquisa boa a respeito da escola normal no Brasil, como é que foi, enfim, um trabalho que deu bastante consistência. Organizei um congresso trazendo pessoas de fora, refletindo sobre a reformulação do curso de pedagogia. Então, realmente, a gente fez bastante coisas, bastante ações que foram positivas e reconhecidas na época, né? Terminada esta fase, eu me aposentei pela Universidade Federal, né, em 2000, e retornei para mais uma experiência docente para uma escola particular aqui, porque uma ex-aluna minha da PUC-Mate assumiu a direção e falou, olha, só vou abrir o curso de pedagogia se você vir coordenar. Falei, não, eu estou cuidando de criança com câncer, eu estava, já tem, atualmente completa 23 anos que eu estou dentro de um contexto social do terceiro setor, que é a Associação de Amigos das Crianças com Câncer aqui, a ACC, né? Eu falei, não, eu estou numa outra situação, eu já me desfiz da minha biblioteca. Eu tinha, quando me aposentei, mais de 600 livros técnicos, né? Eu sempre li muito, eu sempre estudei muito, mas não dentro do contexto da literatura, dessa literatura poética, literatura romance. Eu li, assim, livros, mas eu não tinha uma disciplina para o lado da literatura, né? A minha literatura era técnica, minha literatura era voltada para o trabalho que eu estava desenvolvendo, para as ações que eu estava desenvolvendo. Quando eu entrei no terceiro setor, estudei muito dentro desse contexto. Então, a literatura mesmo, naquele sentido gostoso, de lazer, de você deitar no sofá e ler um livro gostoso, eu não tive muito dessas oportunidades. Embora nas minhas horas vãs eu pegava lá, eu tenho muitos livros, mas não dentro de uma disciplina. Por exemplo, os clássicos eu não estudei, né? Então, mas eu li muito, sempre li muito e sempre escrevi muito. Eu fiz umas contas esses dias, mais de 100 artigos escritos, muitos deles publicados em jornais locais, em revista pedagógica, em revistas das próprias universidades. Então tem muita coisa escrita, né? Eu sempre tive facilidade para ler, para escrever, gosto de falar, enfim, é a minha tônica profissional e que eu tenho prazer de fazer. Até hoje ainda dou aulas esparsas em algumas situações, né? Mesmo aposentada. Eu sei que eu assumi esta escola, em pauta, que eu estou dizendo agora, é uma escola particular, e eu me desesperei quando percebi o resultado do trabalho feito no sistema de ensino nosso nesses últimos 20 anos. Tinha ficado até então 13 anos distante da universidade e já peguei os alunos que ali vieram já eram frutos dessa nova concepção de educação.
bem diferente daquela em que eu fui formada. Principalmente as universidades federais no Brasil, né? Eu devorava a revista Veja naquela época, ela era bastante independente, e eu acompanhava o que estava acontecendo no mundo e no Brasil, por ali, mas de uma maneira toda semana, e a gente sabia que as universidades estavam sendo altamente politizadas e dentro de uma única ideologia, né? Eu acho que a universidade abre cabeça, você tem que estudar todas as ideologias e escolher o que você quer. Você não pode ser condicionado a uma única. E, infelizmente, o Brasil passou por isto, e se Deus quiser vai se libertar, em que as pessoas foram levadas a pensar de uma forma única. E no lado socialista, fundamentado nas bases comunistas, que a gente abomina, eu abomino, eu não aceito, não acredito, né? Onde aconteceu não deu certo. É uma coisa que eu não quero para o Brasil de jeito nenhum. Luto contra, de todas as formas que eu posso. E em sala de aula eu já trabalhava assim. Um dia eu disse na minha turma de alunos, com a reforma de ensino, que nivelou a língua portuguesa com a parte da arte. A arte é livre, você gosta ou não gosta por sua intuição. A língua não, você tem a gramática, você tem a metodologia que você tem que seguir para você dar conta de falar bem a língua, entender bem a língua, né? Nós chegamos ao extremo de termos o alfabetizado funcional, aquele que ele é letrado, mas ele não é, ele identifica as letras, mas ele não entende o que está escrito. O encontro com esta turma, para mim, foi chocante, porque a primeira semana eu aceitei esse desafio dessa minha amiga, porque ela me disse, olha, se você não vir, eu não vou abrir o curso de pedagogia. E quando eu disse o meu sim a ela, eu disse, olha, eu tenho possibilidade de fazer uma pesquisa que eu queria ter feito e que não fiz aqui. Aí ela entrou em contato com São Paulo, que a matriz era lá, e me deram o sim, e dessa forma eu assumi essa escola. E o meu contato com esses alunos foi chocante. Na primeira, eu sempre fiz isso, no primeiro contato, cada um vai dizer de onde veio, por que veio, como é, o que falavam de errado e o que escreveram de mal escrito. Eu falei, gente, não é possível, estou numa faculdade, é inadmissível isto, né? Aí eu saí de lá muito derrotada e pensei, agora eu tenho dois caminhos. Ou eu vou me embora, dou as costas a isto e não é nenhuma responsabilidade minha, não tem nada a ver com isto. Ou é minha responsabilidade, eu vou fazer alguma coisa contra isso. Aí fiz a segunda opção, eu pude, naquele momento, eu podia contratar os professores, eu podia escolher a minha, né? Estava abrindo o curso, né? E eu pedia, falava com os professores, quem é que você conhece bom em psicologia? Quem você conhece bom em sociologia? Então, as disciplinas diversas, ele perguntava, quem que você conhece que é bom? Tem excelente professora assim, mas ela não tem curso de graduação, ela não tem pós-graduação, não tem, né? Ele não importa. É bom professor? É boa professora? Manda aqui. Ele diga que não traga seu currículo, eu não quero papel. E eu fiz um projeto junto com a equipe, uma equipe mínima, fizemos um projeto e eu explicava claramente para o professor que estava sendo ali avaliado para ser contratado ou não. Olha, você vai entrar num projeto diferente. Você não vai ter ninguém que te reconheça. Você não vai ganhar um salário a mais por conta disso. Você vai ter um trabalho dobrado. E se contentar, se você quiser ficar conosco, se contentar como eu vou me contentar. A maior alegria é ver se a gente consegue fazer modificações nessa situação que aí está, que é inadmissível. Não dá para a gente admitir uma coisa dessa, passar pelas nossas mãos e a gente deixar como está. Eu não tenho coragem de fazer isso. E nesse tom, eu consegui 13 professores que assumiram a minha barca e nós fizemos um trabalho bastante concentrado, bastante responsável, bem integrado, com muitas reuniões extras. A gente discutia bastante o que nós fazíamos e nós levamos 4 anos e meio assim, nessa instituição. Tivemos resultados, lógico que você não faz isso com 100%, mas alguns resultados singulares que houveram foram altamente gratificantes.
Ao ponto de um dia uma aluna de Corguinho pegava ônibus para vir para estudar à noite aqui, como a grande maioria dos alunos da noite, pedagogia, que geralmente é um curso que as pessoas têm menos condições financeiras, né? E, enfim, se sujeitam porque num instante tem mercado de trabalho, né? A mulher principalmente. E essa menina, ela me chamou muita atenção porque ela era a mais deficitária do grupo. E um dia eu chamei para minha filha, vem cá, você entende que você tem dificuldade para ler, para escrever? Ah, mas foi assim. Eu falei, não, deixa o passado para trás. Quero saber se você entende e se você quer minha ajuda. Ah, professora, eu entendo e quero. Então me traga um caderno, brochura. Tem assim, pega cá. Aí eu passei verbos para ela. Verbo é ferramenta mãe da comunicação. Então, passei os verbos mais básicos que a gente dá para a criança que está começando a escolaridade. E essa menina me surpreendeu, porque era o momento que ela saiu de férias. Na volta, ela nunca mais foi para boteco, porque alunos às vezes saíam de casa sem alimentação, pegavam ônibus, viajavam e tal. E aí elas iam tomar um lanche, né? Geralmente tem um barzinho perto das escolas, até por conta disso. E ela nunca mais foi para o barzinho. Ela ficava na biblioteca estudando. No final deste ano, o TCC dela foi maravilhoso, incrível, imprevisível. Todas nós ficamos encantadas com o resultado, todos os professores, né, que estávamos ali. E ela já estava sendo convidada para fazer palestras em Corguinho. Então a transformação dessa menina foi a resposta daquela pergunta que eu fiz, que eu fazia para mim e que me levou a entrar nesta faculdade. Eu queria saber se a gente é capaz de ensinar um aluno adulto. A criança eu tive. Quando eu alfabetizei criança, eu sabia que eu ensinei. Eu sabia que a gente interfere. Nos anos iniciais do ensino fundamental, eu sabia que a gente ensinava. Agora, o adulto eu tinha dúvidas, porque o adulto já vem com uma bagagem tão grande, e até que ponto a gente interfere? E aquela menina, para mim, foi a minha resposta de uma maneira super clara de que é possível sim, desde que você trabalhe de uma maneira adequada àquela situação, né? Então, é possível. Na minha escalada de trabalho, essas foram as minhas experiências mais significativas. Tem N histórias para contar, mas basta por aqui. Passado o tempo, eu já aposentada, a Universidade Católica Dom Bosco, que foi a minha antiga PUC-MAT e a minha antiga faculdade PADAF, cresceu imensamente, é uma escola maravilhosa, melhor escola universitária que existe dentro do estado, com toda a certeza das particulares. E de repente o reitor me passa um convite que me surpreendeu, me enalteceu e eu fiquei realmente sensibilizada para receber o título de doutor honoris causa como realmente competente na educação. E eu fiquei, primeiro, falei, nossa, por que eu? Né? Éramos apenas 5. Essa homenagem era destinada a apenas 5 professores. E, inclusive, a professora Glorinha, que foi minha professora. Então, fiquei muito encantada com isso. Minha família toda participou desse evento, valorizou muito, porque, realmente, para mim, foi uma coroa inesperada, que me gratificou. E eu não fiquei assim orgulhosa no sentido pejorativo da coisa, mas orgulhosa no sentido de que bom que a gente deixa as marcas. Que o profissional que mais deixa marca nas pessoas é o professor. E é um sentimento muito enriquecedor. Embora a educação, o sistema educacional no Brasil tenha tido dificuldade para valorizar esse professor, e agora nós estamos mudando com algumas legislações fortes a partir de 2019, que um momento eu teria a oportunidade de falar a respeito. Está começando por aquilo que é o fundamental, que eu sempre briguei por ele e que agora está acontecendo, que é cuidar da alfabetização, que é onde começa tudo, né? Uma pessoa que tem sucesso na pós-graduação, ele foi necessariamente bem alfabetizado. Ele chega melhor lá do que quando ele não teve essa base boa, né?
E a minha esperança, a minha expectativa de Brasil, daqui 20 anos, com certeza não estarei aqui para ver o resultado, mas eu tenho certeza que nessa caminhada nós vamos mudar a história do nosso país. Eu vou ter prazer de um dia saber disso, a partir dessas decisões governamentais que estão sendo tomadas agora. 2019, 20, 21, já o foco desde então está no preparo do professor para cuidar da criança, porque você cuidou da criança, você tem um adulto com maior capacidade de enfrentar o mundo. Como eu já disse, a minha literatura ela é muito técnica e as minhas produções também são mais ou menos nesse alinhamento. Eu não tenho aquela capacidade, ainda não experimentei, de criar um conto emocional. Isso eu não aprendi a fazer e talvez um dia eu comece a experimentar e pode ser até que dê certo. Poeta eu não sou, admiro, sou encantada com as poesias, mas eu não sou poeta, né? Minha parte sempre foi técnica. Eu tive, quando me aposentei, eu tinha uma biblioteca de mais de 600 livros e eu vi que eles iriam ficar envelhecidos na minha estante porque o técnico também passa uma literatura fundamentada, ela é sempre presente, né? Os grandes escritores estão presentes no dia a dia. O técnico ele passa na medida que a tecnologia vai avançando. Então, o que eu fiz dos meus livros? Eu doei. Primeiro doei para minha filha que fazia direito e eu tive o desagrado de saber que 8 livros da educação valiam por 1 do direito. Então ela escolheu os livros que ela quis, transformou ali e o restante eu dei para as instituições onde eu trabalhei, ele vai servir para alguém. Então dei tudo, falei aquilo que eu não fiz até aqui, vai ficar para a próxima encarnação se houver, porque tá bom, eu já estava com outros caminhos. Eu estava diretamente no terceiro setor, fui voluntária durante 11 anos na BPW, que é a Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais. Fui presidente da associação em 2019, 2020. E neste evento, um dos eventos dessa minha gestão, que foi feita em projetos, através de projetos, eu já tinha experiência enquanto professora universitária, e quando eu assumi a presidência da BPW, eu falei, vamos trabalhar de uma maneira mais moderna. Foi a primeira no Brasil que fez isso. Eu escrevi o livro das 100 Mulheres Pioneiras, homenageando as mulheres desde a origem de Campo Grande, no aniversário do seu centenário. E o prefeito ficou bastante encantado com a proposta e passou a ser o evento mais proeminente daquela festa. E no auditório Palácio Popular da Cultura, que aloja 1.250 pessoas sentadas, ficou lotado com cadeiras extras de tantas pessoas presentes, porque estavam ali os familiares das 100 mulheres, ou elas mesmas, ou seus familiares, receberam as homenagens em nome dela. O prefeito mandou cunhar uma medalha na Casa da Moeda, ficou muito bonita, foi ofertada a cada uma delas, um estojinho, etc., o diploma e o livro que eu escrevi, As 100 Mulheres Pioneiras de Campo Grande. Né? E como é que eu escrevi esse livro? As minhas próprias amigas e amigos de fora também, e indicando as mulheres, desde a mulher do iniciador, do fundador de Campo Grande, até as atuais. Então foi um livro bastante interessante, que registrou histórias muito bem caracterizadas, porque foram pioneiras em alguma coisa. Eu já aposentada, realmente me direcionei para o terceiro setor de uma maneira bastante intensa. Eu fiquei 11 anos voluntária na BPW, Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais, que é uma instituição internacional, e os 2 últimos anos eu fui presidente, que coincidiu com o centenário de Campo Grande. E por conta desta data, resolvi escrever um livro homenageando as mulheres pioneiras de toda essa história desse centenário.
com a participação de pessoas amigas. Minha equipe era uma equipe maravilhosa e me ajudaram muito buscando as informações e fizemos as histórias dessas mulheres. E saiu este livro e no dia do evento, que a prefeitura assumiu, porque achou que o evento era bastante valioso, assumindo a impressão do livro pela Universidade Federal, que foi parceira, e mandando cunhar as medalhas de homenagem na Casa da Moeda, que foi entregue a cada uma das homenageadas, ou para elas próprias, ou para os seus familiares, já falecidas, e um certificado que nós fizemos para cada uma. Né? Então foi um evento bastante importante, bastante interessante, lotou completamente a casa, tinha pessoas sentadas até no chão, não cabia. Foi realmente um evento que gerou notícia, gerou aplausos e foi muito gratificante fazer. O meu outro livro eu fiz contando a história da ACC. Interessante que eu não sou aquela escritora inventiva, mas eu gosto de fazer homenagens às instituições por onde eu passo. Acontecem circunstâncias. Então, este livro da ACC, comemorando os 10 anos, contou essa história desde o nosso início. Eu estou desde a primeira hora na ACC, já estamos há 23 anos, que é a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer, fazendo esse trabalho aqui no Estado, né? Já estamos conseguindo bastante êxito, graças a Deus. E este livro marca essa história, conta como nós começamos, como nós desenvolvemos até o 10º ano. Dali para cá, eu também fiz uma revista contando os casos de êxito. Para nós, o êxito é a criança não morrer. Então, fomos atrás das crianças que dentro de 15 anos já estavam há 5 liberadas pela medicina, porque é esse o prazo que o câncer exige. Então, aquelas crianças que já estavam, crianças que já viraram moços, já viraram pais, profissionais, enfim, daquelas nossas antigas crianças, as que estavam libertadas da doença. A gente fez uma revista muito bem ilustrada, com foto deles, contando o que eles fazem na vida. Foi uma revista de muito sucesso também. E agora, no 21º ano do CETOI, que é o Centro de Tratamento Oncohematológico Infantil, é o hospital que trata das nossas crianças, estamos fazendo uma revista também contando essa história de 21 anos. Então eu gosto de escrever as histórias das instituições pelas quais eu passo, fazendo uma ação social ou uma ação profissional.